Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, mais um episódio aí de um podcast. Hoje a gente está com um apóstolo aqui, Walter, né, apóstolo? Psicanalista, lida com casais. Já tem um tempo que eu tô para chamar ele, mas hoje foi uma benção ele ter aceitado estar aqui com a gente, estar aqui conosco aqui, falando para vocês sobre o Evangelho, falando com a gente, ensinando um pouco da vivência que ele tem como um apóstolo, como um pastor, da vida dele. Fala um pouco do senhor, apóstolo. Bom, olá, bom dia a todos, né? Boa tarde ou boa noite, ou boa madrugada para quem nos acompanha à madrugada, né? Meu nome é Apóstolo Walter Adriano, eu sou missionário, não é? Eu nasci e cresci em Angola, onde trabalhei durante 12 anos como pastor, né? Eu fundei um ministério e aí eu e minha esposa fomos crescendo. Então, chegou o momento em que nós recebemos uma incumbência, uma missão de Deus para irmos para o Brasil, não é? Então, nós saímos do nosso país e viemos para o Brasil. Eu, minha esposa, mais 6 crianças, três meninos e 3 meninas, né? Hoje são 7, porque nasceu mais um. Glória a Temos Deus. um brasileiro aí de 2 anos, né? Glória a Deus. Então, nós viemos para o Brasil. Na verdade, já tínhamos essa promessa. Éramos ainda muito jovens, nós crescemos na igreja e tínhamos conhecimento da promessa que Deus tinha feito a nós, principalmente a mim, né? Porque eu gostava muito de ministrar, evangelizar, fundar novas igrejas. E eu tinha comigo uma promessa de Deus que, em algum momento da minha vida, eu estaria fora do meu país, servindo a um povo estrangeiro. Meu ministério estava muito conectado com pessoas estrangeiras. Mesmo lá na África, para que você tenha ideia, no meu país, Angola, na minha igreja, às vezes eu era forçado a fazer o culto com tradução em língua francesa e em língua inglesa. Como eu falo inglês, às vezes eu fazia um culto separado com o pessoal de outros países da África que falavam inglês, como África do Sul, Namíbia. Eles vinham para a minha igreja, por alguma razão vinham. Eu recebi pessoas do Botsuana, vinham na minha igreja por alguma razão, né? E então, além dos irmãos do Congo Democrático que falam francês e também Lingala, eu tinha os cultos, ora traduzido em francês, ora em Lingala, que é um dialeto nosso da África, e ora traduzidos para o inglês. Então, eu já tinha essa conexão com o pessoal Com estrangeiro, outros né? povos. E quando chegou o tempo de Deus, nós viemos realmente em 2018, nós entramos no Brasil, não é? Nós estamos aqui já faz 5 anos, eu e minha esposa, com o intuito de realmente aprender um pouco mais daquilo que nós tínhamos para aprender, para enriquecer o nosso ministério. A missão que Deus nos deu era vir para o Brasil e colher um pouco daquilo que podia nos enriquecer, nos amadurecer mais, né? O Brasil é uma terra, do ponto de vista do evangelho, bem muito ampla, não é? Na África portuguesa, por exemplo, os países que falam português na África, todos os nossos materiais de língua portuguesa, 80%, 90% vem do Brasil, as Bíblias, os Glória a Deus. DVDs, os CDs de cântico de louvores, DVDs de pregação, Bíblias, revistas e tantos outros, até os materiais dos Estados Unidos são traduzidos no português brasileiro, entendeu? Eu comecei a fazer o meu curso de teologia estando na África, a partir do Brasil, vim terminar aqui presencialmente, né? Fiz 2 anos lá estudando à distância, né, por correspondência, e quando vim para cá, terminei e ainda consegui fazer mais, estudar um pouquinho mais. Então, essa é basicamente a nossa vida hoje aqui no Brasil, cuidando da obra de Deus, não é? E além da obra da igreja, eu e minha esposa trabalhamos com casais, nós começamos um trabalho que era pioneiro no nosso país, fundamos Uhum. uma escola de formação de casais, e graças a Deus, hoje ela chama Instituto Gospel for Casa aqui no Brasil, e o trabalho está crescendo. Hoje já somos cada vez mais convidados para falar em várias áreas daqui
do Brasil, né? Principalmente muitas cidades de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo e de Minas Gerais. Várias cidades daqui de Minas e várias cidades de São Paulo. São os 12 estados, por enquanto, onde a gente mais trabalha, mais ministra o evangelho, ou então mais faz trabalho na área de casais. O último trabalho que fizemos foi a semana passada, né? Na cidade de Socorro, São Paulo. Eu ouvi falar. Socorro. Fica aí uns 158 quilômetros de São Paulo, uma cidade pequena, mas muito abençoada. Tivemos lá na Comunidade Evangélica Resgatando Vidas, Serve, que é um ministério liderado pelo nosso líder aí, o Bispo Evandre e a Bispa Aline. E fizemos um trabalho com casais lá. Fora disso, eu tenho andado pela cidade de Serrana, pela cidade de Ribeirão Preto, pela cidade de Barrinha, cidade de Sertãozinho, Andaram muito por São Paulo ali. pela cidade também de Batatais, Altinópolis. Minha cidade. Fiz trabalhos também em Cajuru, né? E assim vamos seguindo. Quando não é lá, é aqui, em São Sebastião do Paraíso, ou então em alguma outra cidade de Minas Gerais, como Monte Santo e por aí fora. Pela graça de Deus, as pessoas estão conhecendo um pouco mais do nosso trabalho e vão surgindo mais convites cada dia. Então, como eu sou professor na área, formado na área de casais, então, pela graça que Deus me deu nos estudos e também pelo chamado, né, tenho colhido bons frutos. Quando eu comecei na África, em 4 anos, nós conseguimos ajudar 2.000 casais, eu e minha esposa, através de palestras, através do nosso programa de rádio. Nós temos um programa de rádio, através dos nossos cursos. Em 4 anos, foram 2.000 casais reconciliados através do nosso trabalho, do nosso ministério, da Escola de Casais Caer Fora Casa. E aqui no Brasil, estamos lançando as bases, né? Nós começamos ainda. Nós viemos para o Brasil, foi uma aposta de alto risco. Em um dia, num belo dia, eu estava em minha casa orando, e Deus falou assim: jejua, eu vou levar você para uma terra. Eu fiquei jejuando, aí passou o primeiro mês, quando fui fechar o jejum, jejua de novo. Aí eu fui jejuando no segundo mês, o primeiro mês foi 30 dias, das 9 às 5 horas da tarde. Segundo mês foi 21 dias, terceiro mês foi 14 dias, o quarto mês foi mais 30 dias, o quinto mês foi mais 21 dias, o sexto mês foi mais 14 dias. Aí deu 7 meses. No último mês foram 40 dias de jejum. E depois desses 7 meses jejuando, eu tive uma visitação de Deus. Assim. Foi uma visitação, eu estava dormindo no meu quarto junto com a minha esposa, e durante 3 dias vinha um ser angelical do céu. Eu sabia que era um enviado, um emissário do céu, pelas experiências que já tenho com Deus. No primeiro dia, instruiu o que eu devia fazer com a igreja, que eu devia deixar a igreja, mas preparar a liderança muito bem. Eu recebi a instrução completa sobre o que fazer com a igreja. No segundo dia, me instruiu sobre o que eu deveria fazer com a minha família, com as coisas que eram nossas, que nós íamos deixar para trás. No terceiro dia, me deu a instrução sobre como eu deveria preparar a nossa viagem aqui para o Brasil. Então, depois disso, eu preparei a viagem. Glória a Deus. E viemos para o Brasil. Glória Foi assim que chegamos aqui. E é assim que a gente está aqui. O senhor falou um pouco sobre ministério e tal, e muitas vezes, assim, até bastante louco, assim, eu diria às vezes, porque, assim, quantas pessoas do Brasil têm esse desejo, às vezes até um chamado de ir para a África pregar, ou para Angola, para algum país, o senhor veio de lá para cá para passar o conhecimento. O senhor, quando chegou aqui, viu muita diferença, assim, em forma de adoração, em forma de como falavam de Deus? Porque, assim, lá, a gente vê por muitas vezes, assim, algumas situações difíceis e tudo mais, então, assim, eu acredito, assim, que lá seja uma adoração mais até verdadeira do que muitas vezes no Brasil. Às vezes eu tenho essa sensação. Mas, na verdade, não houve muita dificuldade de adaptação. Não houve. Porque nós já temos uma conexão com o Brasil. O Brasil já está na África.
Entendeu? Como eu Uhum. acabei de falar aqui, através dos DVDs, eu cresci ouvindo Marco Feliciano, cresci ouvindo Gesiel Gomes, cresci ouvindo o pastor Gilmar Santos, cresci ouvindo Silas Malafaia, cresci ouvindo vários homens de Deus. Se for para falar todos os nomes aqui, dos que ainda estão vivos, dos que já partiram para a glória, a gente cresceu ouvindo todos Essas esses referências. senhores, entendeu? Aprendemos estudos bíblicos, aprendemos pregação, aprendemos quase tudo ouvindo o homens de Deus do Brasil, né? E então, a diferença, a grande diferença e particularidade que nós temos, eu acho que prende-se mais nos cultos, entendeu? Porque na África, por exemplo, em Angola, os cultos têm muita oração. O povo precisa orar Glória a na Deus. África. Então, eles dão muita prioridade à oração. Se tu fores a um culto de 2 horas na África, 1 hora tu vai ficar orando. Orando e adorando, sem parar. Orando e adorando, sem parar. Orando. Ora-se muito. Jejua-se muito. Jejua-se muito. E antigamente nós íamos buscando os anos 90, os anos 2000. Hoje, essa forma de buscar Deus, de consagrar-se ao Senhor, está dando resultado. No tempo atual, Deus tem levantado homens e mulheres na África com uma unção tremenda. Uma unção tremenda que nós vimos apenas nos homens de Deus aqui no Brasil, nos Estados Unidos da América, em outros lugares, entendeu? Hoje na África, Deus tem levantado vários servos e servas com uma graça tremenda e Deus tem operado muito, muito mesmo, porque a África, você sabe, né, é um continente meio que sofrido por causa da Sim. nossa história, de que a maior parte da população africana, dos povos da África, teve experiência com escravidão. Então, as nações africanas, a maior parte das que foram colonizadas, têm problema de desenvolvimento humano, né? E, infelizmente, isso afeta todas as esferas da sociedade. Hoje ainda, a maior parte dos países da África, 70% deles são países do terceiro mundo, entendeu? Então, as desigualdades sociais, as injustiças sociais, o problema com a pobreza, com a fome, ainda é muito gritante, entendeu? Então, eu acho que esse histórico de batalha, de luta, Uhum. contribuiu para que o povo africano se tornasse um povo guerreiro da oração. Prega-se a palavra, estuda-se a Bíblia, mas ora-se muito. Hoje você encontra na África, por exemplo, em países como Nigéria, um culto, igrejas que num culto tem 3 milhões de pessoas. Eu creio. Igrejas que a igreja é a metade do centro aqui. Que você anda 3 quilômetros dentro da igreja. Hoje existe esse tipo de igreja na Eu África. creio. Com essa quantidade de pessoas em um culto de domingo buscando a Deus. Entendeu? Porque eu acredito, em meu pensamento próprio, que esse nosso histórico de luta, de muita batalha, fez com que a gente se tornasse um povo muito guerreiro. Os africanos estão orando demais. Eles oram muito, jejuam demais. Tu encontra pessoas jejuando 4 dias, 5 dias, sem tocar na água, sem tocar na comida, buscando Deus de verdade. Isso fez com que o povo africano se tornasse um povo que, quando ora é para acontecer, quando busca é para ver Para fazer. Deus. Mas nós recebemos muita contribuição do povo brasileiro, principalmente os países da África que falam português. Eu falo da Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, Timor-Leste, todos esses países da África que falam português alimentaram-se muito do Brasil, né? Sim. Alimentaram-se muito do Brasil. Assim, como a gente estava falando, igual o senhor falou assim, acho que a dificuldade, igual assim, muitas vezes a gente vê no Brasil, assim, as pessoas assim, igual o senhor falou, que ficam 1 hora por oração, 1 hora de adoração. Às vezes um culto aqui, se ele não acabar às 9 horas, o pessoal já começa a ter aquela fobia, já começa a se sentir mal, já quer ir embora. O pessoal, às vezes, já chega na igreja, né, começa a tocar, esse louvor eu não gosto. Mas nossa, ficar orando, isso, aquilo. Eu acho que, assim, o meu ponto de vista, apóstolo, eu acho que a comodidade meio que afetou muito, assim, o nosso ponto de adoração. Como o senhor falou, às vezes a gente vai jejuar, nossa, começa a jejuar 9 horas, meio-dia, já tá, nossa, não, Deus já recebeu. A gente começa a achar que Deus trabalha da forma como a gente quer.
E, Eu até acho, desculpa cortá-lo, eu até acho que a diferença é no contexto cultural, entendeu? sim, Por exatamente. exemplo, a experiência que eu tive na África, quando Deus falou comigo e me instruiu, disse, você precisa passar no Brasil para aprender uma parte do seu ministério. Você, na tua formação como servo de Deus, você precisa passar para o Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender, entendeu? Há uma diferença de cultura, só isso. O mover de Deus no Brasil é tremendo, você não imagina, é tremendo. Deus se move no Brasil de uma forma tremenda. Então, o que existe é diferença de contexto, essa parte de buscar, de jejuar. É a diferença na maneira como se busca. Mas, em termos de resultado, o Brasil está abençoado. Amém. O Brasil está abençoado, porque o Brasil é terra do avivamento. O Eu Brasil é creio. uma terra com muita promessa, entendeu? Nesse momento, nos últimos anos, não tem país no mundo que enviou mais missionários para vários países do mundo como o Brasil. O Brasil tem missionários na Índia, tem missionários nos países mais pobres da África. O Brasil tem missionário tentando entrar na China. O Brasil tem missionário tentando furar a Coreia do Norte. O Brasil tem missionário nos países ruins e nos países bons, nos países que não aceitam o evangelho, nos países. Então, assim, o Brasil, Deus tem um propósito muito específico com o Amém. Brasil. Por exemplo, Deus me chamou muito para a área dos casais. E quando Deus falou comigo, falou para mim que eu precisava conhecer o Brasil. Por quê? Eu precisava viver o contexto do Brasil. Primeiro, o Brasil, o país na América Latina com o maior número de divórcio, com o maior número de separação, com o maior número de problemas de crime relacionado à família. Sim. Pessoas de famílias desestruturadas que viraram criminoso, entendeu? Então, eu, ao viver aqui no Brasil, eu aprendo muito com a realidade social do Brasil. E depois, atualmente, um dos países que Deus tem levantado conselheiro de casais, terapeuta de casais, no mundo, é o Brasil. Hoje, no Brasil, tem homens e mulheres que, quando abrem a boca para falar sobre família, de casais, ultrapassam nem fronteira, entendeu? Então, eu vejo o Brasil como um celeiro. Eu vim no Brasil para aprender, eu vim no Brasil para amadurecer. Absorver um pouco. A experiência que eu estou tendo aqui no Brasil me fez olhar os dois lados do mundo, as duas realidades, africana e brasileira. Se um dia eu voltar para minha terra, eu nunca mais serei o mesmo. Tem isso e esse propósito. Até quando eu, assim, como eu falei pro senhor, eu era de Batatais, e quando foi para sair de Batatais, eu lembro muito forte que o senhor me deu uma palavra, se não me engano, Gênesis 13, que Deus fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Eu imagino assim, eu me coloco no lugar do senhor assim, porque o senhor saiu de outro país, eu saí assim, de outra cidade. Eu só mudei de outra cidade, coisa de 40 minutos. E assim, o senhor saiu de outro país. É onde a gente entra muito nesse detalhe sobre família. Porque assim, esse dia eu até tava vendo alguns vídeos assim, que aí algumas pessoas discordam e falam, não, mas quando você casa, aí você tem que esquecer da tua família. Ah, não, mas quando você casa, você tem que ser próximo ali, você tem que ter essa vivência. E o senhor, como esse tem, digamos assim, é mais perito, tem esse estudo, Deus te chamou para isso, acho que o senhor tem um embasamento maior para poder falar um pouco sobre o casal, como é que é a sua vida, assim, como um marido deve se portar, o que que o marido deve fazer. Isso é bom não só para nós, acho que para quem está assistindo, às vezes, um solteiro, uma pessoa que está pensando em Com casar, certeza. igual, graças a Deus, dia 7 agora eu vou casar. Então, assim, Opa! para mim vai ser uma bênção. Isso é bom até para mim, também Parabéns! saber como um marido deve se portar, assim como quem está assistindo. Bom, na verdade, você sabe que quando a gente casa, a gente chega na fase mais madura do relacionamento. Ou pelo menos é assim que deve ser. A gente passa pela experiência do namoro, conhece a pessoa com profundidade, ao ponto de a gente decidir casar-se, ok? A gente não casa quando assina no cartório. Ali é apenas a confirmação do nosso estado civil. Mudou, está casado. Mas o processo de casar-se, ele é progressivo. Você casa todos os dias à medida que você cumpre suas obrigações. Eita, À medida que você cumpre, porque você está, como eu disse no princípio, na fase mais madura do relacionamento. Antes, você levava o amor muito na base da paixão, muito na base do, sabe, aquela paixão, aquela emoção. emoção, aquele, entendeu? Aquele prazer.
O prazer de estar Euforia, juntos. daquela euforia, digamos assim. Então, você curte o prazer de estar junto, o prazer de sair junto, o prazer de estar junto, de conversar junto. Tudo é prazer, você libera aqueles hormônios de felicidade, né? Serotonina é uma explosão de hormônios. Mas quando a gente chega no casamento, que a gente vai morar junto, dentro de casa, a gente confirmou perante o Estado, perante a família, perante os amigos e a sociedade, está casado, então obrigatoriamente, você chega na fase mais madura do relacionamento. Qual é essa fase? A fase em que você entende que o amor, além do prazer, o amor é responsabilidade. Nesta fase mais madura do relacionamento, em que você começa a entender que o amor é responsabilidade, porque estão juntos, você vai lidar agora com os acertos e os defeitos da pessoa, e os erros dela. Da mesma sorte que ela vai lidar com os seus acertos e com os seus erros. Isso vai fazer com que, em alguns momentos, tenham bons momentos e, em outros, tenham momentos desagradáveis. Aí você começa a entender que o amor, ele não se sustenta apenas no prazer, no gosto. Entendeu? Você começa a entender que o amor, ele se sustenta mais na responsabilidade, na atitude que você vai tomar em saber administrar esses maus momentos para poder voltar ao equilíbrio, está nos bons momentos. Entendeu? O que define a nossa alegria, o que define a nossa felicidade no casamento, depende mais de como nós vamos saber lidar com esses maus momentos. Porque no bom momento tudo flui. No bom momento ninguém precisa de conselho. No bom momento ninguém precisa de repreensão. No bom momento ninguém precisa de ser chamado a atenção. Não, porque tudo flui. Você faz o que deveria fazer de forma automática. Entendeu? O amor ali, ele flui numa dimensão da paixão. E isso cria uma ligação espiritual muito forte, uma ligação emocional muito forte. Vocês vão se conjugando, se acertando, se enquadrando. Vão se tornando um. A gente chama de alma gêmea, uma só carne. Mas é, na verdade, nos dias maus, que você vai precisar saber desenvolver as suas tarefas, a sua postura como marido e como esposa. E para que as coisas deem certo, existem alguns conselhos básicos na Bíblia, não é? Existem alguns conselhos básicos, um dos quais é, quando você casar, deixa pai e mãe e liga-se à sua mulher. Não é? É o que a Bíblia diz. O que é isso? Isso é Deus está ensinando um princípio da soberania. O casal precisa desenvolver a sua vida, eles dois apenas, para que eles possam amadurecer, para que eles possam crescer. Onde que ficam os pais? Os pais continuam no lugar da honra. A Bíblia diz: honra seu pai e sua mãe. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. Mas o meu projeto de vida não é com a minha mãe, não é com meu pai agora. Como eu casei, o meu projeto de vida é com a pessoa que eu casei, que é a minha esposa. É isso que significa ser uma só carne. O nosso projeto de vida. Nós não somos apenas marido e mulher, nós somos parceiros de vida, parceiros de alma. Estamos aí um pelo outro, entendeu? E nós vamos precisar comprovar um para o outro conforme os dias vão passando. Por isso que o apóstolo Paulo, ele aconselha, né, aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 33 e 34, a Bíblia fala assim: o homem casado deve aprender as coisas do mundo. Que coisas do mundo? Como agradar uma mulher. E depois diz que a mulher casada deve aprender as coisas do mundo. Que coisas do mundo? Como agradar um homem. Então, o apóstolo Paulo, ele está explicando o quê? Que o marido e a mulher, eles existem para se agradarem mutuamente, para agradarem um ao outro. Você precisa ser agradável. Isso é o processo de casar-se. Estar casado é assim. Casar é assim. Você entende que existe para agradar ela e ela entende que existe para agradar você. E o que significa? Agradar não é fácil. É um processo que demanda muita responsabilidade e muito esforço. Porque quando você vai tentar agradar, você vai lidar com os caprichos das pessoas. Onde que estão os seus caprichos? Nos seus gostos, nas suas preferências, entendeu? Naquelas coisas muito particulares que são simplesmente dela.
Sim. aonde ela é única, aonde ela não é igual a ninguém, aonde você não pode fazer igual como fazia para sua mãe, para sua irmã, para sua prima, não. Você vai ter que lidar com os caprichos dessa pessoa, entender tal e qual como ela é, como ela age, como ela reage, e aí então você começar a agradar. O que se torna, o que que a Bíblia está querendo dizer quando diz que o homem e a mulher devem agradar? É um princípio. Quando você não agrada, quando você desagrada, você não está sendo marido, não está sendo esposa, entendeu? Você está quebrando o princípio do quê? Do casar-se, de ser uma só carne, que é o processo contínuo ao longo da vida, entendeu? Então, para ajudar os casais a terem mais equilíbrio, o apóstolo Paulo ensina isso. Olha, vocês precisam agradar um ao outro. O que é que significa isso? Tem que saber as preferências da pessoa. Sim. Tem que ter habilidade. Uma das formas de agradar é ter habilidade de se comunicar. Eu ia falar disso agora. Eu ia falar isso agora, porque muitas vezes, a mulher, às vezes, o marido vê alguma coisa, uma situação, pô, às vezes até naquele momento de relação íntima, assim, às vezes a mulher vai falar pro marido, nossa, eu queria que, às vezes, fizesse dessa forma ou aquilo, o marido já fica revoltado, porque aí já, onde você tá vendo essas coisas, você tá pensando isso, às vezes vice-versa também, então, assim, às vezes não tem essa comunicação, aí a mulher fica, nossa, se eu falar isso pro meu marido vai me espancar dentro de casa, se eu falar isso pra minha mulher vai achar que eu tô falando com outra mulher. E a falta de comunicação, meu infelizmente, no relacionamento hoje, tem sido absurdo. Como você falou, no Brasil é tremendo o número de divórcios. Isso, né? No Brasil, em cada. A média de divórcios no Brasil hoje é maior que a média de casamentos. No Brasil, divorcia-se mais e casa-se menos. E isso é dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a média no Brasil de duração dos casamentos é de 14 anos. Quer dizer, a média, os casamentos no Brasil duram em média 14 anos. Você vê como está difícil. Em cada 3 crianças brasileiras, uma mora em uma família em que o pai ou a mãe está no 2º ou 3º casamento. Entendeu? E agora, para nós cristãos, o que está acontecendo? Hoje há uma estatística oficial, os casais cristãos estão se divorciando da mesma maneira, tá 50-50, 50-50, como os casais não cristãos. Sim. Então, como esse processo de agradar o parceiro pode desenvolver? Através de uma boa conversa, de um bom diálogo. As pessoas têm que conversar, mas conversar como? O casal precisa, durante toda a vida de casado, quando são mais jovens, quando forem mais adultos e quando forem mais velhos. Você precisa, porque o ser humano, nós seres humanos, mudamos com o tempo. O nosso corpo muda com o tempo. E as nossas preferências mudam com o tempo. Vamos ter exemplo da nossa vida sexual. É uma coisa quando somos mais jovens, é outra quando somos mais adultos. Vai ser outra quando formos mais velhos. Sim. Então, se ao longo dessas 3 fases, o marido e a mulher não terem o costume de conversar sobre as suas preferências sexuais, eles vão ter muitos problemas. Porque uma das questões que traz mais problema no casal é a área sexual. Mas por quê? Porque os casais têm o péssimo hábito de deixarem de conversarem sobre as suas preferências sexuais. Como você vai agradar a pessoa se você não conhece as suas preferências? Não conhece a comida preferida dele? Não conhece a cor preferida dele? Não conhece as suas preferências na hora da intimidade? Entendeu? Durante mais de 5 anos, as nossas preferências mudam. Entendeu? Mudam a cada 5 anos as nossas preferências. Em todas as áreas. Até os nossos princípios também sofrem uma mudança. Sim. Alguns são amadurecidos e outros nós abandonamos para trás, porque vimos que não valia a pena carregar alguns princípios que carregamos. Ficam os bons e aqueles mais ou menos vão sendo deixados. Sim. Ou seja, a gente vai amadurecendo. Então é importante que ao longo da sua vida o casal saiba dialogar sobre todas as áreas da sua vida com liberdade, ok? Tem que ter uma comunicação. A comunicação é fundamental. O processo de comunicação é fundamental para a felicidade do casal. Se o casal não saber se comunicar, vai ter um problema. E não é só nessa questão, é também saber se comunicar quando as coisas estão sendo desagradáveis, quando estão errando, quando estão falhando. Entendeu? A gente precisa usar a inteligência espiritual
A Bíblia fala, melhor é aquele que ouve, sabe ouvir, e é tardio para falar, e é tardio para se irar. Então, na inteligência espiritual, já aprendemos com o apóstolo Paulo que é melhor ouvir profundamente, ser tardio para falar e tardio para se irar. Entendeu? Esse processo nos ajuda. Podemos aprender também com inteligência emocional. A gente aprender a controlar as nossas emoções, aprender a administrar as nossas emoções. Para quê? Para não falarmos as palavras torpes que a Bíblia diz. Entendeu? O apóstolo Paulo fala em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação e dar graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? Que choca, que magoa, que fere, que ofende. E muitas vezes os casais, quando estão desagradados com a postura do parceiro, fala para ofender, fala para machucar, fala para ferir, entendeu? Fala para desmoralizar. E depois, olha, peço perdão, eu estava irado. Só que eles não sabem que a ferida que abriu no momento que ofendeu não sara na hora que pedir perdão. Sim, exatamente. Leva tempos, porque às vezes você vem de uma família onde o pai ou a mãe nunca te xingou desse jeito, nunca te ofendeu desse jeito. Você vem de uma experiência onde você nunca permitiu a ninguém se aproximar de você daquele jeito, por mais desagradável que estivesse. E você começa a ter essa experiência dentro do seu casamento. O que é que isso vai provocar? Vai provocar um desgaste. O casamento, o relacionamento vai desgastando. Ele vai sendo atacado, porque o inimigo está usando vocês os dois, que não têm habilidade de se comunicar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, você vai concordar comigo. Como é que um homem conhece 100 mulheres e só consegue se lembrar de uma? Como é que um homem conversa e tem intimidade sexual com 100 mulheres e das 100 mulheres fica marcado apenas uma e ele não consegue esquecer? Aconteceu no Império Medo-Persa. Quando a rainha Vasti foi expulsa, escolheram cerca de 100 moças, donzelas, foram preparadas durante um ano para cada uma ter uma noite com o rei. Quem ficou com o rei? Quem é que ele escolheu? Esther. Quais são as duas áreas onde Esther agradou este homem? São as duas áreas que, quando o homem está agradado, ele não esquece a mulher. Conversa e a área sexual. Esther marcou a vida daquele homem. E ele, no meio das 100, ele não esqueceu da Esther. Esther foi criada por seu tio Mardoqueu. Então Esther sabia se comunicar. Tinha habilidade de comunicar. E isso é provado quando o Amã tenta destruir os judeus, não é? A maneira como ela resolve a situação. Era o marido dela, mas ela não acusou diretamente o servo, que era culpado. Ela procurou agradar o marido para ganhar o coração dele. Ela ganhou o coração do marido. Quando ela sentiu que ganhou o coração do marido, depois de agradar, porque era um marido festeiro, né? Ele expulsou a mulher antiga, a Vasti, a antiga rainha, que não gostava de festa. Ele chamava, ela não vinha para o meio da festa. Então, Esther usou de inteligência espiritual. Ela agradou ele como marido. Vamos realizar a festa que você gosta. Que produziu para falar. Caprichou de verdade. Investiu, entrou com tudo. As melhores comidas, os melhores efeitos no lugar, as melhores músicas, o melhor preparo que ela fez para ela própria. E só cortando o senhor um pouco, até como o senhor falou, assim, no momento ele está sentado no jardim onde ninguém podia chegar para falar com ele, ela vai, se produz para falar com ele, ele estende o cetro dela e fala assim, pede o que você quiser, que se você pedir metade do meu reino, eu te dou. Metade do reino. E ela nem tinha falado uma palavra. E repara que antes de chegar aí, ela já foi buscar Deus em jejum e oração. E depois foi conversar com o marido. Me fala hoje, qual mulher que jejua para conversar com o marido? Meu Deus. Qual homem que jejua para ganhar o coração da mulher? Hoje você não encontra pessoas na igreja orando para ser bom marido. É difícil. É verdade. Você não encontra pessoas na igreja orando para ser boa mulher, boa esposa. Encontrar uma mulher de joelho na igreja. Senhor, me ajuda a ser uma esposa melhor. É difícil. Você vai encontrar pedir dinheiro para Deus, pedir emprego para Deus. A nossa questão econômica, são as questões de ordem. E a nossa geração doeu, né? Às vezes a gente pede, oh meu Deus, mas toca no coração da minha esposa, que ela seja melhor, mas a gente, assim, nunca começa pela gente. A gente querer mudar, a gente querer fazer diferente. Como o senhor falou, é muito difícil isso hoje em dia. Mas aí está, aquele rei era um cara temperamental.
Ele expulsou a mulher antiga porque não aceitou entrar na festa. E Esther sabia que tinha um marido doido. Ele era um tirano. Olha a proposta que ele aceitou. O braço direito, Amã, chegou para ele e disse: rei, tem um povo que não segue as tuas leis, é o povo judeu. Deixa no dia tal matar esse povo e vamos receber a riqueza dele, vamos dar tudo pro rei. O rei vai ficar 10 vezes mais rico. Falou, beleza, fechado. Na hora. Mata eles. Não matou por quê ainda? É um tirano. Olha o nível de temperamento que esse homem tem. Mas porque ele foi preparado assim, daquele jeito para ser rei, não podia ser um fraco. Todo rei que não era cristão, que não era temente a Deus, tinha essa característica de tirania. Sim, Herodes, o pessoal era bem... Então, Esther sabia que o marido dela é temperamental. Não dá para chegar e acusar logo o braço direito, o cara que prometeu para ele 10 vezes mais a sua riqueza. Tinha que oferecer mais do que ele ofereceu, digamos assim, para bater a o cara que chegou, ali. Ele não vai dar a meta, ele vai ultrapassar a meta de riqueza 10 vezes mais. Então você tem que oferecer um rei precisa melhor para ter um domínio maior. Então, ela como mulher vai chegar e acusar diretamente, ia ser a palavra dele contra o cara. O que ela fez? Ganhou o coração do marido. É por isso que eu estou dizendo, é muito importante o que o apóstolo Paulo falou em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 33, 34. Nós, homens, precisamos estudar, pesquisar, aprender como se agrada uma mulher. E as mulheres têm que pesquisar e aprender como se agrada um homem. Isso hoje em dia Isso é para homem casado. Quando que você estuda e investiga? Quando você vai aprender, comprar um livro sobre a matéria, um livro bom. Quando você vai ouvir um pastor, um terapeuta que fala bem sobre a área. Quando você vai buscar aconselhamento com um servo de Deus, com um pastor, ou uma serva de Deus que entende da área. Quando você vai conversar com um psicólogo, com a psicóloga. Quando você vai buscar experiências, conversar, pagar uma consulta com um sexólogo. Tudo que é importante, tudo que é necessário espiritualmente ou cientificamente para melhorar você, faça. É o que a Bíblia diz. Faça conforme as tuas forças tudo que tiver à mão. Foi o que o Salomão falou em Eclesiastes. Ainda estamos na Terra. Então, o científico é necessário. Sim. O social é necessário. Porque ainda estamos na sociedade. Estamos na sociedade, somos espirituais, então vamos unir o espiritual ao que é social, ao que é científico, porque ainda estamos nesse corpo, e esse corpo, ele precisa de ciência para estar bem, para ter saúde. Sim, exatamente. Saúde mental, saúde sexual, saúde física, de cada órgão, a gente precisa, entendeu? Então, a vida amorosa, ela é muito enquadrada no âmbito da nossa saúde mental. Sim. Porque quando você tem brigas, quando você não está bem, a primeira coisa que vaza é a tua saúde mental. Você começa a pensar em enlouquecer, você quer perder a cabeça, você quer acabar com a sua vida, se sente infeliz, você acha que casou errado, quer acabar a família, quer divorciar, sua saúde mental não está boa. Por isso que existe por esse todo o Brasil, pelo mundo afora, terapeutas, entendeu? Conselheiros de casais, pessoas que entendem de comportamento humano, que entendem de caráter, de personalidade, pessoas com experiência de vida, experiência científica ou espiritual suficiente para aconselhar e ajudar você. Então, é importante que a gente aprenda. Esther resolveu o problema, ganhou o coração do seu marido, realizou 3 festas, o cara gostava de festa, ela deu para ele tudo que ele gostava, festa, festa, festa e mais festa, ganhou ele, e é um ensinamento de como as mulheres podem ganhar os seus maridos. Porque é difícil nessa terra um marido, nós, olhar para a mulher e dizer, fala o que quiser, eu te dou metade do meu reino. Hoje você vê briga de maridos e esposas, é o dinheiro dela, é o meu dinheiro. Como se não fosse os dois a mesma coisa. Sim. Qual o marido que está pronto a falar para a mulher que eu te dou até metade do meu reino? Você ouve de maridos que estão casados, mas a esposa não sabe nem quanto ganha, ninguém sabe de ninguém, ninguém sabe de nada. Vai esconder dinheiro um do outro. Não, eles assinaram no cartório, mas não estão casados, porque eles estão falhando no processo de tornar-se uma só carne, no processo de casar. Eles pararam o processo, estão juntos, dormem juntos, comem juntos, mas estagnaram o processo. Mas em uma área eles não estão juntos. Não estão se tornando uma só carne. Uma só carne. Você está entendendo? Porque esse processo de ser uma só carne é o verdadeiro processo de casar.
de unir todos os pontos, de conseguir ser parceiro em todas as áreas da vida. Confiar em todas as áreas. Então você consegue dormir na mesma cama com a pessoa, não consegue tornar ela a melhor amiga, não consegue tornar ela a sua confidente, o seu confidente. Você consegue ficar com essa pessoa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não consegue tornar ela seu melhor amigo, seu esposo, sua melhor amiga, sua esposa. Uma pessoa com quem você pode falar sobre tudo. Vai passar o resto da sua vida. Sem medo de ser vendido, sem medo de sair para fora. Então, muitos casais estão fracassando no processo de se tornar uma só carne. Por quê? Porque não estão agradando um ao outro e, ademais, eles não entendem, como Esther entendeu, o que significa agradar. Marido e mulher só existe para agradar. A partir do momento que começa a desagradar, você se torna canal do diabo para que o diabo ataque o seu companheiro, a sua companheira. Porque a pessoa mais íntima, mais chegada, quem ele amou, capaz de abandonar seu pai e sua mãe para se unir, está desagradando. Em outras palavras, você está abrindo a porta para seu companheiro, sua companheira cair na tentação. Você está dando munição para o diabo, digamos assim. Entendeu? Então, é necessário seguir esses princípios, não só entender bem o que significa quando o apóstolo Paulo falou que os homens devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Não tem em todo este mundo um exemplo maior de sacrifício de um homem por alguém como o exemplo de Cristo. Ele viveu pela igreja, não descansou, viveu pelas almas para edificar a sua igreja. Curava elas, ajudava. Curava, ajudava de comer. Suportou os pecadores perdidos, encontrou a mulher adúltera, todo mundo pronto para jogar pedra, matar conforme a lei dizia. Ele salvou ela, dizendo que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ele foi até a última hora, salvou o ladrão que estava ao lado na cruz. Você está entendendo? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que ele fez para a igreja, quando a igreja precisou de uma vida, de alguém que morresse por ela, ele deu a vida pela igreja. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, vós maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja, o apóstolo Paulo está dizendo, homens, coloquem as mulheres, vossas esposas, na vossa prioridade. Se você ama uma mulher, você está casado com uma mulher e não colocou ela na sua prioridade, ela não é sua prioridade, você está falhando no processo de se tornar uma só carne. O que o apóstolo está dizendo? Quando é que a mulher se torna sua prioridade? Seus planos são com ela, seus segredos são com ela, seus projetos são com ela. Se você ganhar, a primeira pessoa a quem você vai imaginar, pensar, investir, é nela. E eu costumo dizer assim, não adianta tornar comum, tornar normal algo que nasceu especial. Mulher nasceu especial a partir da criação. Deus fez o homem e o cara lá do lodo, mas a mulher não foi feita do lodo, da argila. A mulher já foi feita da carne, tirada da costela. E ela é toda especial. Seus olhos são diferentes, cabelo é diferente, o corpo da mulher é diferente. Não tem como a gente tornar ela comum. Em outras palavras, Deus investiu no homem, mas especialmente investiu na mulher. Mas caprichou na mulher. Caprichou na mulher. Para nos dar uma lição. O cabelo dela é nossa responsabilidade. Para brilhar e estar bonita, aquele cabelo é nossa responsabilidade. Nossa esposa. Entendeu? Os olhos dela, os pés dela, o que ela vai calçar é nossa responsabilidade. O que ela vai vestir deve ser a nossa prioridade. A gente, sabe, quando a Bíblia diz, vós maridos amem vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Cristo morreu pela igreja, para que a igreja tivesse o seu sangue, para purificar ela da mancha do pecado. Então a igreja fica bonita, fica alva como a neve, fica branca como a neve, por causa do investimento que Jesus fez. Então o que o apóstolo está dizendo? Invistam nas suas mulheres, como Cristo investiu na igreja. O exemplo é esse. Forte, pastor. Dá o seu tempo para ela. Dá o seu tempo para ela. Projeta a sua vida com ela. Se os homens fizerem isso, sabe o que vai acontecer? Porque a mulher foi feita desse jeito. A mulher, ela foi feita com uma dose de emoção um pouco acima. Nós homens, por natureza, somos mais racionais, aonde a mulher é muito emocional. Por quê? Porque se uma mulher for tratada a esse nível, como Cristo tratou a igreja, ela se rende, ela
fica completamente derretida por aquele homem. Não vai querer brigar com você. Não vai querer. É aí onde vai cumprir o que a Bíblia diz. Se os homens amarem a mulher como Cristo amou a sua igreja, as mulheres vão automaticamente entender o que significa submissão. É submeter-se à missão, estar junto na mesma missão. Submissão não é ficar atrás, submissão não é aceitar ser humilhada, submissão não significa que o homem tem poder de impor e a mulher aceitar. Não, submissão significa estar submetido na mesma missão, estar juntos, conjugados. E o que significa? O que Deus falou lá atrás. Far-lhe uma auxiliadora, adjutora, que significa companheira. Cara, tem homens que foram literalmente salvos por suas mulheres. Tem um ator de Hollywood agora, eu esqueci o nome dele, não sei qual é o filme que ele fez, mas é o cara que no passado foi marido da Jennifer Lopez. Brad Pitt. Como? Brad Pitt. Não é. Porque a Jennifer Lopez voltou com ele agora. Eles estão juntos de novo. O Ben Affleck. Ben Affleck, ok. A Jennifer Lopez voltou com ele agora, porque divorciou lá do cara que é antigo jogador de beisebol, que é lá. Como que ela encontrou esse cara? Ben Affleck estava drogado, viciado, perdido, desnorteado. Famoso milionário com a vida perdida, desgraçada. Vazio. Jennifer Lopez chegou, o homem se enquadrou, acertou com a vida. Então, a mulher tem esse potencial, mas porque ela foi criada assim. Para potencializar o marido. Aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso, eu posso te mostrar no dedo as pessoas que já passaram no aconselhamento comigo. Fala assim, pastor, eu era drogado, alcoólatra. Me consertei depois de estar com ela. Me ajudou muito. Eu não abandonei essa mulher por nada. Entendeu? Tem caras que estão chorando para voltar com fulana de tal, estão pedindo para voltar com fulano de tal, porque fulano de tal representou um momento da vida dele em que eles conseguiram acertar com a vida. Então, Deus não criou a mulher como auxiliadora em vão. Deus criou com um potencial especial, com um poder, habilidades especiais. A mulher tem essa potencialidade de ajudar, auxiliar o homem a acertar com a vida. Entendeu? O que é que a gente faz? A gente olha para os defeitos. A gente olha para os defeitos, a gente olha para os brigas, a gente olha para os caprichos, a gente briga. Mas no dia que os homens despertarem e entenderem o que é amar a mulher como Cristo amou e se entregou pela igreja, as mulheres vão ser submissas automaticamente. A submissão é isso. Não é pretexto para você ser um ditador dentro de casa e dizer que a Bíblia diz que tem que ser submissa. Então você comete os erros, os piores erros. Você comete atrocidades e está pedindo submissão. Não é isso. Essa mulher assim, isso é uma injustiça. Isso é antibíblico. Isso é pecado. Entendeu? Deus não deixou para nós nenhum mandamento ditatorial. Entendeu? Não é para a gente ser assim. As pessoas... A Bíblia, ela se explica ela mesma. O povo se perde por falta de conhecimento. Esse é o grande problema. Então, se os homens entenderem isso, as mulheres vão se entregar. A mulher foi feita com uma dose de emoção um pouco acima. Pergunta para os irmãos as experiências que tem. A mulher não queria saber dele, começou a tratar ela bem. Começou a tratar ela bem, começou a fazer ela se sentir uma rainha. A mulher se derreteu, não estava se entregando, se entregou. Não estava apaixonado, apaixonou. Exatamente. Entendeu? Toda mulher que é tratada como rainha, que é tratada como a joia preciosa, ela se entrega automaticamente. Ela se enquadra. É isso que é submissão. É estar junto na missão. E ela vai estar ali para auxiliar. Hoje não temos mulheres que odeiam seus maridos. Temos mulheres que estão com raiva de seus companheiros por causa da humilhação que são submetidas, do desleixo, da solidão, são abandonadas por causa do futebol, são trocadas pela garrafa de álcool, são trocadas pela droga, ainda por cima são obrigadas a ter que suportar humilhações. Onde que está escrito que Deus mandou a gente casar para humilhar a outra pessoa, que na sua bondade, no seu sonho, imaginou ser feliz no amor? Então, o amor é sagrado, porque é a única coisa no mundo que mexe com
todas as nossas emoções, todos os nossos sentidos, quer sejam eles físicos ou espirituais. Sim. O amor mexe com todos os órgãos do nosso corpo, com todas as células do nosso corpo. Só para que você tenha ideia, fizeram uma pesquisa científica para determinarem os estímulos elétricos Sim. que acontecem no cérebro de um homem apaixonado. E os estímulos elétricos que acontecem na cabeça, no cérebro de uma pessoa sob efeito de droga. A dopamina é quase a mesma. É a mesma. O sistema de recompensa do nosso cérebro, que é ativado quando a pessoa está no estado de drogado e tem aquela euforia, é o mesmo sistema de recompensa que é ativado quando a pessoa está apaixonada. Quando a pessoa está a amar uma pessoa, o cérebro fica marcado. Eu tinha que trazer aqui um mapa para mostrar para você. Os impulsos, estímulos elétricos dos neurônios são tão explosivos, tão dinâmicos. Olha, o amor, ele movimenta o sistema nervoso central da pessoa. É por isso que hoje nós temos pessoas que sofrem de depressão crônica, profunda, porque foram infelizes no amor. Nós temos pessoas que tiveram as doenças psicossomáticas, são doenças que vêm no nosso corpo por problemas emocionais. Tem uma história de uma moça na África que que contraiu tuberculose depois do marido largar dela. Nunca na família de ninguém teve tuberculose. Não tem histórico na geração da família dela de tuberculose. Mas ela ganhou tuberculose depois do marido deixar. Porque eles falam do câncer, né? Que ele é a doença da alma, né? Que é falta de perdão. O câncer e tantas outras doenças que podem acontecer. Muitas delas têm origem emocional. Sofrer no amor, sofrer com rejeição, sofrer com humilhação, sofrer com abandono, com separação, com desestruturação da família. Tudo que tem a ver com amor e família. Então, o amor ele é muito bom, mas o amor é perigoso também. Sim. Quando as pessoas não são verdadeiras, o amor pode destruir. Você sabe o que é fazer uma moça se apaixonar? Quando suas intenções não são verdadeiras e apenas ter com ela algumas noites e vazar depois? Você sabe por que hoje nós temos muitas pessoas que desacreditaram do amor? Preferiram ter uma vida sexual completamente desregrada. Vai com todos e vem com todos. Muitas delas escondem feridas. Sim, por mais que mágoas, não assumam. Dores. Depois, você sabe que a dor ela tem um potencial ou de te tornar uma pessoa mais experiente, transformada, ou então de te tornar uma pessoa pior. Depois de passar por um evento traumático, doloroso, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Isso é verdade. E entrando nesse assunto assim, o senhor acredita muito nessa pauta de que, assim, de que Deus escolhe a mulher para a gente casar? E entrando até nessa outra pergunta também. Hoje em dia eu acredito que um dos motivos, igual a gente estava falando, por quais o relacionamento cristão tem dado tanto errado é porque muitas pessoas têm casado por sexo. Ah, não, mas não pode transar nesse casamento. Então muita gente tem casado antes do sexo e não conhecem, como o senhor falou, não tem aquele processo de conhecer a esposa, de saber quem ela é, dos gostos e tudo mais, aí só casa por conta do sexo, chega no casamento, não aguenta, não suporta os defeitos dela e ela também não dele. Vou dar 2 esclarecimentos para você. Há uma deficiência no trabalho feito pelos pais, temos que assumir. Nós somos os pais desse tempo, ok? Vivemos num mundo capitalista, corrido. Por exemplo, eu estou aqui, estou há quase 2 semanas sem conseguir estar junto com os meus amigos, assim. Amigos que são família. Sim. Conversar. Então, o viver no tempo capitalista de hoje é muito difícil. Pouco tempo com a família, pouco tempo com os amigos, pouco tempo, entendeu? E o que sofre? A educação dada aos filhos. Acabamos nos tornando, em alguns momentos, pais ausentes. Um pai ausente não consegue passar os princípios que deve para os seus filhos. Eu tô até no livro. Na ausência, você não consegue isso. Entendeu? Tem um livro Na ausência, você não consegue acompanhar
e dizer isso não é assim, isto é assim. Então é um problema que temos hoje que infelizmente acaba afetando a educação. Outro problema, a preparação dos jovens que vão casar. É verdade. Não receberam muito dos seus pais. Isso é uma questão. Coitado dos pais. Tem que lutar para ganhar vida e sustentar a família. Sai 6 horas e voltar 22. Outra questão é o advento da puberdade. O jovem adolescente indo para a juventude, por natureza, é uma das fases mais complexas da vida do ser humano. E é uma das fases em que a maior parte dos adolescentes se fecham, não querem ouvir os seus pais, todas suas emoções e sentimentos se expressam quase na base da rebeldia. Não faça, vou fazer. Não faça, então vou pedir para ir passar o fim de semana na tia, que lá eu faço. Entendeu? Então, há essa dificuldade dos pais em lidarem com a adolescência, com os filhos adolescentes. Porque é a fase em que eles se expressam muito na rebeldia. Eles querem experimentar. Entendeu? A maturidade o corpo começa a amadurecer e eles querem mexer com a sexualidade. Eles querem experimentar drogas. Eles querem experimentar condutas, formas de ser e estar desrespeitosas, porque eles passam mais tempo com os amigos do que com o pai, com a mãe. Exatamente. Entendeu? E quando eles estão com os amigos, você já reparou que os adolescentes normalmente têm sempre o seu grupo. Se for na igreja, eles têm o grupo deles. Se for na escola, tem o grupo deles. No bairro, na vizinhança, tem o grupo deles. Por quê? Porque o adolescente, por natureza, ele vai se refugiar no grupo. Porque é no grupo onde ele se revê. Entendeu? É no grupo onde ele se sente compreendido. Ele faz o grupo a família, digamos assim. No individual, ele tem a falsa sensação de que todo mundo julga. O pai só repreende, a mãe só enche o saco. Entendeu? Todo mundo só nega. Não é bom, não é para a tua idade, não é para agora, não é para depois. Entendeu? E muitos deles, infelizmente, por conta desta situação, eu tenho experiência disso porque eu fui um adolescente rebelde. Muito rebelde. Dos 11 anos até os 16, Jesus me segura. Uma rebeldia total, averso ao pai e à mãe. Sou Jesus que me parou e me trouxe de volta para a igreja. Aí o juízo voltou. Aí eu comecei a honrar o pai e a mãe de novo. Entendeu? Mas enquanto são essas duas questões que fragilizam. Os jovens, eles não recebem a experiência que precisa, a instrução, que precisa, para entrar num relacionamento com bases suficientes. Hoje eles aprendem da internet, aprendem do Facebook, aprendem do músicas. Você está entendendo? Ele aprende de tudo. Infelizmente, só ensina a fazer, não ensina a prevenir as consequências. Exatamente. Entendeu? Aí vem gravidez precoce, aí vem, muitos deles aprendem, ficam já viciados, não é? Começam a desenvolver vícios e por aí fora. Experimenta quase tudo. Quase todos nós passamos por isso. Mas o que acontece? Fora disso, a igreja. A igreja hoje, ela não está prestando um serviço para a família, como deveria fazer. A igreja também está sendo devorada pelo ritmo capitalista do nosso tempo. A igreja precisa de templo, a igreja precisa de realizar seus programas, a igreja precisa de realizar seus projetos, e tudo isso precisa de investimentos. Não estou julgando as igrejas. A gente prega, porque eu sou pastor também. A gente prega salvação, a gente prega sobre família, mas com que frequência? Exatamente. Para a gente falar de família hoje, tem que ter um programa especial, um seminário. Tem que ter uma conferência de família. Quando a gente tem 365 dias do ano, onde os nossos principais problemas estão dentro da nossa casa. Nos 365 dias do ano. Os principais problemas nossos estão dentro de casa. E a própria palavra fala, né? Aquele que não cuida da sua casa é pior do que um descrente. O apóstolo Paulo falou isso. Quem não sabe cuidar da sua família, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que infiel. Não é isso? Quem não sabe cuidar da sua casa, não pode cuidar das coisas de Deus. A própria Bíblia dá prioridade à família, porque a igreja depende das famílias que dá aos membros. A sociedade depende da família que dá aos membros. É verdade. A prioridade de Deus é a família. É a primeira instituição que Deus criou na terra. Né?
primeiro ministério que Deus, assim, que Deus instituiu sobre o Então, homem. hoje a igreja, ela faz vários programas, mas ela quer manter um ritmo para manter a coisa andando. Entendeu? Mas vou fazer uma pergunta para você. Hoje, as pessoas não se desviam mais por causa do pecado na igreja. Hoje, as pessoas não fogem mais como antigamente. Caim adultério fugiu da igreja. Não, eles estão lá. Sabe o que hoje desvia as pessoas da igreja? São os problemas sentimentais. Sim. São as crises familiares. A gente dá uma pregação poderosa. O Espírito Santo batiza, cura, vê o pregador tremendo, revela. Mas depois do culto, chega em casa, o marido vai voltar para os seus problemas com a sua mulher. A esposa vai voltar para a mesma crise que está passando no relacionamento com o marido. O filho vai voltar para a mesma rejeição que está tendo do pai. Às vezes o pai pode não demonstrar, mas a pessoa sente rejeição. Quando o pai é ausente, quando a mãe é ausente, o filho sente a rejeição. Sim. Sente a rejeição. Sim. Ele não entende que está na preferência do pai. Não sente como prioridade, né? Você está entendendo? Então, depois da pregação da igreja, depois do culto da igreja, as pessoas voltam para suas crises familiares, voltam para seus problemas sentimentais, voltam para até irmãs na igreja que estavam namorando o rapaz, de repente o rapaz abandona a irmã para ficar com outra. Então, no Brasil as pessoas sofrem muito por problemas emocionais, sentimentais. Por isso que o Brasil hoje é reconhecido como o país mais ansioso da América Latina. Sim. As pessoas sofrem muito porque elas são tão prontas para amar, elas são tão abertas, elas querem ser tão felizes, que no momento elas acreditam, elas investem sentimentos, coisas que são muito sagradas. E num outro momento são traídos, abandonados, rejeitados. E coisa assim, eu falo assim que a nossa geração, assim, ela é uma geração que diz eu te amo muito fácil. O eu te amo virou, hoje em dia É virou só, muito... te amo hoje, te odeio amanhã. Muito banal, virou uma palavra muito assim... Entendeu? Muito, vamos obrigar... Mas descartável, vamos não tem substância, não tem conteúdo, entendeu? Exatamente. Então, a igreja ela precisa rever a prioridade de Deus, porque a prioridade de Deus é a família. Tudo começa com a família. Os médicos, advogados, os engenheiros, os pintores, os pedreiros, os carpinteiros, tudo a base, né? Sai da família. Os pastores, é a família que está dando para a sociedade. Eu li um livro do Sr. Flor de Pai Ausente que chama Pai Ausente, Filho Carente. Você está entendendo? Eu vi ele assim, eu senti muito no meu coração. Deus falou: compra isso para ajudar no seu ministério. E aí eu vi aquele. E o senhor falou, eu lembrei do livro na hora, que realmente desestrutura muito a vida de um adolescente, de um jovem, até ele se enxergar como homem, até ele enxergar. E assim, depois, vamos uma suposição. A gente pega um adolescente que começa desde a juventude sem ter o pai, chegar com 15, 16 anos, o pai querer impor uma autoridade sobre aquela criança. Isso é impossível. Como que a igreja pode? Porque, infelizmente, é o seguinte: os pais fizeram um pouco o que fizeram, tentaram do seu jeito, aí mandou para a sociedade. Na sociedade tem todas as instituições possíveis, uma delas é a igreja pega, a igreja faz uma parte, quer dizer, contribui uma parte para a educação do ser humano, mas a igreja precisa melhorar. Entendeu? Você olha para uma igreja de 100 membros, quantas vezes o pastor está lá no consultório para aconselhar? Isso é muito importante. Quantos conselheiros a igreja tem? Hoje tem igrejas que nem tem conselheiros. O pastor, com as 400 ou 500 almas, ele fica aí lutando para aconselhar todo mundo. E depois, o pastor não tem tempo, quebra o seu relacionamento e não resolve os relacionamentos dos outros. Ele presta um trabalho insuficiente. Então, como que a igreja pode melhorar? Treinar conselheiros. Nem todo pastor é especialista em aconselhamento. Deveriam ser. Porque a função de um pastor é apacentar as ovelhas. Apacenta as ovelhas, mas aconselhar é uma outra coisa. Aconselhar é uma parte do trabalho do pastor que ele precisa ser treinado. Nós temos bons pastores para pastorear e pregar a palavra, mas tem pastores que não são habilitados na área do aconselhamento, nem sequer sabem aconselhar vida matrimonial. Temos essa debilidade. Temos pastores que não sabem aconselhar adolescentes.
Entendeu? Não sabem aconselhar adolescentes, não sabem. Não falo isso com o objetivo de desqualificá-los, mas falo isso para despertar que nós precisamos buscar o conhecimento. Porque eu sou pastor. Foi o que eu fiz. Porque eu sou Se pastor. aperfeiçoar naquilo. Tem problema de casais, que o casal vem no consultório, mas quem está causando é o filho. Então eu preciso entender dos problemas da adolescência. O que é que eu faço? Faço um curso técnico de psicologia do adolescente para entender o comportamento humano. Pelo menos tem uma base ali de A onde Bíblia começar. ensina, mas o comportamento humano é científico. Existem várias ciências do desenvolvimento humano. Ok? A teologia é uma delas, ajuda a parte espiritual, desenvolvimento espiritual, mas também ensina muito sobre desenvolvimento Sim. humano. Aliás, a Bíblia é um manual de relacionamento. De vida. Todas as leis que a Bíblia nos ensina é para nos comportarmos bem. Ser santo, para se comportar bem. Não falar mentira, não mentir aos outros, para se comportar Não bem. ofender. Você está entendendo? A Bíblia é um manual de comportamento, aprimoramento espiritual que traz maturidade comportamental. Então, ela está ligada com várias ciências, psicologia, pedagogia, sociologia, entendeu? Então, se o pastor fazer algumas formações complementares, além da teologia, é importante que ele conheça, porque pastorear tem algumas regras, tem a sua ética do trabalho pastoral. Sim. Entendeu? Tem que estudar teologia? Hoje no Brasil você tem cursos que fazem em 3 meses, em 1 mês. Videoaula, assistindo o psicólogo, ensinando você como lidar com adolescentes. Pastores têm que fazer, mães têm que fazer, pais têm que fazer. Se preparar para uma Tem família, né? várias plataformas hoje que dão cursos técnicos. Você paga R$ 37, você paga R$ 50, você paga R$ 40. Investimento na família, né? Para ter uma saúde até mental, Por emocional. quê? Porque o povo é destruído por falta de Entendeu? conhecimento. Nós não podemos ser fundamentalistas. Tem quem diz, não, mas a Bíblia diz que a unção de Deus nos ensina tudo. Tudo o quê? A unção de Deus, como disse o apóstolo Pedro, nos ensina tudo relacionado à espiritualidade, relacionado aos caminhos de Deus. A unção não vai nos ensinar sobre psicologia, porque é uma parte que nós humanamente temos que fazer, nós humanamente temos que resolver. Agora você perguntou há pouco tempo, Deus é que traz, a gente ora para Deus dar uma mulher para nós, a gente pode orar para Deus nos abençoar uma pessoa, a gente pode orar para Deus nos dar a direção. Eu prefiro orar assim. Foi o que eu orei, foi o que deu certo. Entendeu? Eu orei a Deus, tinha muitas candidatas, eu era mestre do coro, então metade do meu coro queria casar comigo, entendeu? Eu fiz uma oração a Deus, para Deus guardar os meus sentimentos e as minhas emoções, para a pessoa que está no meu destino, para ficar comigo. Em outras palavras, eu pedi a Deus, não quero me apaixonar por ninguém que o Senhor não está vendo lá frente comigo. Porque Deus conhece passado, presente e futuro. Então eu estou aqui hoje no presente, mas lá no futuro Deus está me vendo com alguém. Eu quero alguém que Deus coloca no meu destino. Porque a Bíblia mostra literalmente, Deus tirou a carne da costela de Adão, fez a mulher, e a Bíblia diz que Deus trouxe a Adão para ver como esta chamaria. Quer dizer, Deus trouxe para Adão, Deus não escolheu para Adão. Quando Adão acordou, ele escolheu e deu um nome. Carne da minha carne e osso dos meus ossos, tu serás chamada varoa, porque do varão foste tirado. Foi a primeira vez que o homem recebe revelação, você sabia? Porque ninguém revelou a ele que aquela mulher foi feita dele. Mas no dia que ele amou e se apaixonou, ele recebeu revelação. Então o amor pode trazer revelação para você. Do que Deus preparou para você. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Eu acho muito forte isso aí que o senhor falou, porque assim, até Eu orei por direção. é forte, porque assim, se a gente for parar pra pensar, como o senhor falou, foi a primeira vez que ele recebeu a revelação, mas por quê? Porque quando Eva estava com ele se sentiu completo. Porque querendo ou não, às vezes quando ele não sentiu, ele deve ter sentido alguma coisa tá faltando aqui, alguma coisa. Cara, E a hora que Eva se completou, ele falou, opa, então Deus fez o mundo esse dia, estava tudo perfeito. Obra de Deus.
que nenhum homem consegue reprovar enquanto há defeito. E ele próprio, no fim de 7 dias, disse, a primeira vez que Deus não gostou de alguma coisa, foi porque o homem estava sozinho. Ele disse, não é bom que o homem goste. O primeiro dia que ele achou que a obra dele estava com um defeito, precisa ser terminada, foi porque faltava a mulher. Mulher é cereja do Foi a bolo. primeira vez que Deus falou, não é bom. Ué, fiz tudo, mas não é bom que ele fique assim. Faltou alguma coisa ali. Não. Ele tá sozinho, ele olhou para ele, coitado. Faltou a cereja do bolo ali agora. Entendeu? Os elefantes estavam tudo aos pares, os macacos aos pares, a girafa aos pares, os cavalos aos pares, até formiguinha aos pares. E para o homem não se achava. Deixou o melhor para o final. Você está entendendo? Então, assim, eu aconselho os mais jovens, hoje, o jovem cristão, ora por direção. Pede a Deus para pegar os seus sentimentos e guardar. É uma espécie de pegar os seus sentimentos e colocar na geladeira, no freezer lá. Se aparecer a pessoa que não está no seu destino, freezer, está congelado. Não apaixona, não ama. Não cai, porque vai errar. Sim. Você já viu que até o jovem cristão, as pessoas até a pessoa cristã, a área da vida que mais erra é na parte amorosa. Porque se o nosso Deus é amor, e se o nosso Deus sabe tudo, por que temos que errar tanto na vida amorosa? Que cegueira é essa espiritual que a gente num ano está com fulano, não deu certo, depois está com fulano, não deu certo? Que desacerto é esse? Que espécie de perdição é essa? Orar por direção e deixar. Eu tenho que orar o Espírito Santo para tomar as rédeas do meu coração, tomar as rédeas das minhas emoções, do meu sentimento. Eu orei assim durante 2 anos. O pessoal já quer agora. Veio muita gente querendo ficar comigo. Eu não sentia nada. Porque eu tinha um segredo com Deus. Pedi a Ele para esconder meus sentimentos. Só deixa aparecer. Quando for a pessoa, o Senhor está vendo lá no meu destino, lá na frente, nós dois juntos. Porque o Senhor conhece o futuro. É a melhor maneira de orar para não errar. Senhor, se o Senhor sabe o presente, o futuro e o futuro e o passado, por que eu vou errar agora, se Deus sabe o meu futuro? Por favor, abre meus olhos para ver quem Deus trouxe lá no meu futuro. Quando eu fui para a igreja, no dia da Santa Ceia, eu vi a moça entrar. Eu falei, isso. Ela entrou pro culto, foi sentar com a irmã. Eu falei, é essa. No coração dela, ela olhou para mim e segredou para a irmã. Você viu aquele irmão? Eu gostei dele, ele é lindo. A irmã falou assim, que lindo que nada. Não era para ela. Sabe aquele negócio que a Bíblia diz que o Espírito confirma. Ele testifica quando as coisas são do Espírito, quando as pessoas estão destinadas. Buscar uma mulher é também um exercício espiritual. É por isso que a Bíblia diz que acha uma mulher só uma coisa boa. As melhores coisas da vida, as pedras preciosas, os metais raros como ouro e prata, onde que se encontram? Profundidade. Para você conseguir o ouro é na profundidade, a esmeralda é na profundidade. Está buscando, é procurando. Qual o problema do jovem hoje? A ansiedade. Ele começa a amadurecer, está na idade, e aquele sentimento de pertencer a alguém invade ele. Então ele fica ansioso, tenho que ter. E depois aquela pressão do grupo da mocidade. Fulano, ciclano, beltrano, mengano, já tem. Olha, viste a moça do louvor, viste meu anjo e tal. Essas conversas de grupos jovens aparecem. Então ele é pressionado. Se ele não tiver um líder de jovem atuante, presente, que acompanha e discipula, de preferência que seja casado também, né? Você está entendendo? A igreja começa a ter. Então, a igreja hoje a igreja hoje ela não tem. São poucas igrejas que prestam um serviço para a família autêntico, a 100%. São poucas igrejas que centraram o seu alvo na família. E se nós vermos na Bíblia, a prioridade de Deus é a família. Onde que começa o avivamento? Na família. O anjo falou com Maria, Maria ficou cheia do Espírito, Maria foi visitar Isabel está grávida, saudou Maria, o Espírito Santo baixou sobre ela, a criança que João Batista recebeu. O avivamento começou onde? Na família.
Israel sendo escravizado pelos filisteus, Deus levanta Manoá, sua esposa, vai ter o filho Sansão, o homem mais forte. Onde que começou Sansão? Na família. É tanto que, se a gente for olhar para ver para Abraão, né? Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai. Só que quando Abraão tá ali, eu vou te dar um filho. Então, o que significa? Eu vou te dar um filho que de ti eu farei uma nação. Então, ou seja, o avivamento vai começar a partir do teu filho. O avivamento vai começar a partir da tua família. Então, assim, a partir da família que começa a ser A prioridade gerado. de Deus, você está entendendo? A prioridade de Deus é a família. Mas a igreja, ela está sendo sufocada pelo ritmo capitalista do nosso Sim, tempo. sim. Ok? A igreja hoje ela tem muitos alvos e às vezes não estão condenando, estão prestando um bom serviço, porque as almas continuam sendo salvas, a pregação continua, os pastores estão aí, mas a deficiência existe. A frágil, não podemos negar. Hoje dentro da igreja tem mais divórcio do que no tempo passado. Não podemos negar. Hoje temos jovens com mais problemas sentimentais do que no tempo passado. Hoje nós temos famílias dentro da igreja com mais problemas. Antigamente você não ouvia falar de irmão que abandonou a irmã e foi embora, deixou a família. Hoje, da noite pro dia, o irmão foi, não quer mais, abandonou. Saiu daqui de Ribeirão, foi morar no Rio Grande do Sul, não quer mais, não quer saber. Sumiu. Coisas que antes não aconteciam no céu evangélico, berço do conservadorismo, berço de referências de casamentos exemplares. Eu acho que é o que tem faltado muito hoje, né? Referências exemplares, assim, como você falou. Então, os pastores devem investir no conhecimento, conhecer um pouco mais. Outra coisa, devem treinar pessoas na igreja para trabalharem na área do aconselhamento. Tem que discipular conselheiros, tem que preparar. Uma igreja com 400 pessoas, no mínimo, tem que ter 8 conselheiros. Um conselheiro para cada 50 pessoas. Pastor não aguenta, pastor. Uma igreja de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Ninguém aconselhando. Que tipo de aconselhamento o pastor faz? Nenhum. É culto. Glória a Deus, adorando, o culto tá badalado, tá gostoso, adoração tremenda, pregação tremenda, e depois disso cada um volta para os seus problemas. O aconselhamento, ele é o evangelismo da igreja para a igreja. Ok? O aconselhamento é o evangelismo de alma para alma. É a igreja se reevangelizando. Quer dizer, no aconselhamento você entra obrigatoriamente nos problemas da igreja sofrida, a igreja que paga o preço. Hoje a gente tem muitas igrejas que trabalham até com formas de célula, que eu acho que é uma maneira muito até assim, como o senhor falou, de trabalhar, porque cada uma vai tendo um grupo de pessoas, cada célula tem um líder, onde aquele líder lida com aquele grupo de pessoas, e ali ele vai auxiliando, vai conversando. É o que eu estou falando para você. É uma das formas que eu trabalho também. Eu tenho células espalhadas na cidade. Acredito que seja uma das melhores formas de trabalhar. O que acontece? Os líderes de célula têm que ser bem preparados, bem discipulados. Tem que ser pessoas idôneas, ok? Maduras, e pessoas bem unidas à visão do líder, à visão do ministério daquele líder. E eles são discipulados pelo Senhor. Para não acontecer que eles desvirtuam a coisa e ainda causa rebelião. Ou então ensina, traz um fogo estranho. Entendeu? Mas se forem bem treinados, bem discipulados, a igreja, hoje atualmente, a igreja brasileira, a igreja mundial, a igreja internacional, a igreja, o corpo de Cristo, precisa voltar suas baterias em direção à família. É lá onde estão os principais problemas. É lá onde estão os principais desafios. Isso é verdade. Pastor, foi uma benção essa entrevista, foi maravilhoso ter esse tempo com o Senhor, para não se adardar muito. O senhor quer dar um recado para quem está nos assistindo, deixar um recado, fazer um convite para a sua igreja, o pessoal conhecer o seu trabalho? Eu já me senti na necessidade de ir ouvir um pouco, porque aprender é sempre bom. Vou com a minha esposa lá, se Deus quiser, um dia no culto do Senhor. Bom, a gente trabalha com pastor, a nossa igreja ainda é uma igreja bem humilde, está assim, em franco desenvolvimento, não é, mas estamos desenvolvendo. Para quem precisar de aconselhamento, eu tenho um escritório próprio, aqui, perto do centro ali, perto da UPA, onde está o meu escritório.
E as pessoas podem entrar em contato. Pessoas solteiras que querem se orientar melhor para não viverem as crises que viveram. Precaver no casamento. Pessoas solteiras que nunca tiveram um relacionamento e querem se orientar como se preparar melhor para um relacionamento. Pessoas casadas com conflitos conjugais, que é a nossa verdadeira especialidade, ajudar as pessoas com conflitos conjugais, crises existenciais. Pessoas que também estão passando por um período de depressão, precisam lidar com ansiedade, principalmente coisas de relacionamento, não é? Podem nos contactar. Eu atendo no meu escritório, tenho atendido algumas pessoas. O irmão Elias já esteve lá também. Glória a Deus. O irmão Elias já esteve lá, ele está aí, né? Já esteve lá com a gente. Ainda estará, né? Somos amigos várias vezes. Ainda temos até conversas que ficaram, né? Temos algumas pessoas que adiaram por conta de alguns compromissos familiares, né? Por conta da minha esposa que precisou ficar em tratamento durante um tempo extensivo. Mas eles podem nos contactar. Pode deixar o contato aqui? Claro, claro. O meu contato é o DDD 35 999 30 34 84. Não é? Podem contactar, apóstolo Walter Adriano. Sou pastor e trabalho também como terapeuta de casal, não é? Por chamada de Deus, mas também por formação. Eu tenho formação em teologia, tenho uma graduação que eu fiz do Instituto Gospel também de aconselhamento de casais, uma segunda graduação. Tenho mestrado em aconselhamento familiar, fiz um doutoramento em psicanálise clínica. Agora estou tentando fechar um PhD em relações humanas. Assim, eu procurei conhecer, por causa do meu chamado, eu procurei estudar e me aprofundar mais, não é? E tenho trabalhado já desde a África. Aqui no Brasil, como numa primeira fase, a gente lutou e vem lutando para a estabilidade da família, estabilidade econômica. No 5º ano da nossa estadia aqui, que este ano, graças a Deus, conseguimos montar o escritório. Glória a Deus. Não tem sido fácil, porque quando entramos no Brasil, entramos com a roupa do corpo. Sem mais nada, deixamos tudo para trás, né? Mas então, os irmãos podem entrar em contato, casais, pessoas divorciadas, estão lidando com divórcio, pessoas que estão em fase de divórcio, pessoas que estão com conflitos, podem nos procurar. Ainda dá tempo, né? Nós temos, pela graça de Deus, preparação e habilitação para poder ajudar essas pessoas. Glória a Deus. Temos um consultório muito bonito, bem organizado, onde eles vão se sentir bem recebidos, à vontade. Então, tudo está preparado para ajudar os irmãos. Glória a Deus. Amém, pastor. Agradeço mais uma vez aí você ter aceitado esse convite. Para mim foi uma bênção. Eu pude aprender muito. É que eu vou me casar e para mim foi um estudo muito bom, digamos assim. Acredito que para quem está assistindo também, para você que está assistindo a gente, curte, compartilha, comenta, manda para um amigo, manda para todo mundo, que eu acredito que isso seja um conteúdo que vai agregar não só na sua vida sentimental, mas familiar também, viu? Obrigado, Elias. Obrigado a todo mundo. Pastor, mais uma vez eu agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade. Faça uma oração para a gente encerrar, então. Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, que esse podcast possa crescer cada vez mais e que ele se torne uma ferramenta do teu reino para a salvação das almas, libertação dos cativos. Ele se torne uma fonte de conhecimento para o teu povo e que famílias, almas, vidas sejam edificadas e que todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus.